E aí, gotinhas, tudo bem? Eu demorei um pouco para postar um vídeo novo, mas estamos aqui, eu não vou parar de produzir vídeos e esse vídeo específico eu tô querendo muito tempo fazer. Então vamos falar de Goethe, que era um poeta romântico, e a relação dele com a nomenclatura das nuvens. É uma história bem interessante e vamos ao vídeo, mas antes eu vou pedir para você produzir 5 estrofes românticas com o eu lírico sendo uma nuvem que voa o céu de uma campina e nessa campina se encontra o botão de curtir. Então, por favor, aperte esse botão de curtir, compartilha com seus amigos, que é um conteúdo bem interessante. Vamos falar então sobre as nuvens, né? É um assunto totalmente válido para esse canal, porque afinal nuvem em princípio é água, mas muita gente acha que nuvem é só vapor de água, o que não é verdade. A nuvem basicamente é composta de água condensada, ou seja, em estado líquido, partículas de gelo que se formam em torno de núcleos de condensação, ou seja, partículas minúsculas de poeira, que são chamadas de aerossóis. E o vapor de água, quando ele está a altas altitudes, ele encontra essas partículas, condensa ao redor delas e forma massas gigantes desses aglomerados, que são tão leves que conseguem vencer um pouco a gravidade e flutuar, vamos dizer assim. Mas é interessante porque, apesar de serem leves, as nuvens elas estão sempre caindo. O estudo das nuvens é chamado de nefologia, então se um dia você vê um nefólogo, você já sabe que ele estuda nuvens. E as nuvens podem ser consideradas os fenômenos meteorológicos que a gente mais interage, vamos dizer assim. Elas são observadas e despertam a nossa atenção, nosso interesse desde a antiguidade, mas foi só em 1803 que Luke Howard, que era um meteorologista amador, ele nem era profissional, era um amador, decidiu fazer um panfleto intitulado Sobre a Modificação das Nuvens, que continha 32 páginas sobre a nomenclatura, né, uma proposta de nomenclatura para os tipos de nuvens, e que ele distribuiu para os amigos, sem intenção nenhuma de publicar em revistas famosas, nada disso. E nesses panfletos ele divide as nuvens em 3 categorias principais, que são acúmulos, que são aquelas nuvens mais redondinhas que a gente consegue desenhar. Cúmulos do latim significa acumulação, então elas são acumuladas, né? Nuvens bem acumuladinhas, bem redondinhas. O segundo é o stratus, né? As nuvens em camadas, vamos dizer assim, stratus quer dizer camadas, que são aquelas nuvens que encobrem o céu inteiro. Elas são nuvens de baixa e média altitude, enquanto acúmulos são de baixa altitude. E tem um terceiro tipo, que é a cirrus. Elas estão a mais altas altitudes, e cirrus significa mechas de cabelo, porque elas parecem realmente cabelo, crina de cavalo, e é como se passasse um vento e estivesse levando elas, né? Como se fosse um vento passando pelos cabelos de alguém. A partir desses 3 tipos, então, o Howard ele propôs que formassem subtipos com nomes combinados das nuvens. Então, existem as cirrus stratus, stratocúmulos, que são algumas variações dos tipos de nuvens. A mais famosa delas, acredito eu, que seja a cumulonimbus, que é uma nuvem vertical, típica de tempestades. Então, se você vê uma cumulonimbus, que é uma nuvem em forma de bigorna, é bem densa, pode pegar o seu guarda-chuva que provavelmente vai chover. O nome dela, nimbus, quer dizer nuvem de chuva, e provavelmente você já deve ter ouvido esse nome no filme do Harry Potter, em que a Nimbus 2000 foi a primeira vassoura dele. Na época, alguns anos antes, teve o advento do telégrafo, então as mensagens passaram a se tornar muito instantâneas. E com isso, o trabalho do Howard ele foi difundido por diversos países, inclusive, e tornou ele num tipo de celebridade mesmo, né, no meio científico, em que ele recebeu críticas, ele recebeu elogios, mas todo mundo falando sobre isso, né, falando sobre esse estudo despertou o imaginário das pessoas. E, por acaso, despertou o imaginário de Goethe. Para quem não sabe, dentre várias coisas, Goethe foi um conhecido escritor, poeta alemão do romantismo. Ele escreveu Fausto e O Sofrimento do Jovem Werther em 1774.
Então ele já era bem famoso na época, em 1803, 1804, e ele se interessou muito. Naquela época ele estava muito interessado em ciências naturais. E ele se interessou muito por meteorologia, pelo trabalho do Howard, porque é uma ciência de contemplação, e esse estudo, de fato, mudou a relação que as pessoas tinham com a natureza, com as nuvens, dando nome para os tipos de nuvem, né? Então é uma coisa quase que poética. Inclusive Goethe mandou uma carta como se fosse um fã pro Howard. O Howard não acreditou de início, mas depois ele viu que realmente era o Goethe. É como se uma celebridade de hoje em dia mandasse uma carta para você falando que era seu fã. Então, provavelmente ele pensou que seria uma brincadeira de mau gosto, enfim. Mas depois o mal-entendido foi resolvido e Goethe chamou o Howard de o homem que diferenciou as nuvens, né? E também dizem que o Luke Howard foi o único inglês que Goethe passou a se referir como mestre, né? Então, para um menino, né, um jovem, ser chamado por uma das maiores celebridades, né, do romantismo europeu, ser chamado de mestre é realmente muita coisa, né? É uma honra que o Howard ficou feliz em receber. O Goethe, por sua vez, ele ficou tão fascinado pela nomenclatura das nuvens e pelo Howard em si, porque era uma pessoa muito humilde, que ele produziu alguns poemas. Eu vou ler aqui o poema da Cúmulus, que é aquela nuvem mais redondinha. Ainda voando, como se alguma chamada celestial impeliu para o salão mais sublime do céu, altos como as nuvens, em pompa e poder dispostos, consagrado em força e em majestade exibida. Todos os pensamentos secretos da alma parecem se mover. Abaixo ele treme enquanto franze a testa acima. Eu vou confessar que eu não entendo muito de poesia, mas parece interessante e com certeza é um fato inusitado e que realmente mudou a maneira como as pessoas enxergam as nuvens. E conforme o tempo passa, vão se descobrindo mais tipos, alguns tipos de nuvem novos, vão alterando a classificação, mas aquela alteração que o Luke Howard, deu em 1803 ainda continua como a base dessa classificação. Para quem se interessar mais no assunto, eu tenho 2 livros para recomendar. Tem um que fala justamente sobre essa história do Howard e do Goethe. É do Richard Hamblin e chama A Invenção das Nuvens. Eu vou deixar aqui embaixo para quem se interessa. E também um livro bem interessante que fala justamente da visão das nuvens por uma abordagem histórica, casos de manipulação do tempo e ensino de algumas teorias sobre como reconhecer esses elementos, como observar as nuvens. Também está nesse livro que chama O Guia do Observador de Nuvens. Eu vou deixar aqui embaixo também para quem se interessar. Essa questão de manipulação de tempo é um assunto bem interessante, é sobre semeadura de nuvens, que ajudou inclusive em algumas guerras para alterar o tempo local, para dar alguma vantagem para algum exército, ou mesmo para a irrigação de alguns plantios e algumas outras curiosidades que eu vou comentar em algum vídeo futuro. Esperem para ver. Por hoje é isso e tchau, tchau.